Paz e graça aos amados irmãos, que alegria poder estar aqui de volta na Igreja Presbiteriana do Centenário. Foi uma alegria rever o presbítero Eric, foi nosso aluno lá na MESP, não é isso? Uma alegria de vê-lo aí com louvor, dirigindo louvor. O diácono José Carlos, eu acho que ele ficou com tanto medo que eu arrebentasse a calçada, que ele deu todas as orientações para que eu pudesse então estacionar corretamente. Então siga as orientações dos diáconos quando você for estacionar aí na frente, é importante. Mas agradeço todo o carinho, a atenção dele. Bom ver o seminarista Arthur Gutenberg, que Deus possa continuar abençoando aqui. E a alegria maior diante do Senhor, Deus sabe disso, de rever o pastor Romildo, Renata. Ele insiste o tempo todo em dizer que eu sou mais velho do que ele, Ele repetiu isso umas 100 vezes lá na igreja, quando foi pregado domingo passado. Nós completamos, eu e Solange, 35 anos. Eu sou tricolor, casado com a rubro-negra. Completamos bodas de coral, só a graça. E as filhas que eram rubro-negras na infância mudaram para serem alvirrubras, porque meu pai é alvirrubro, né? Meus pais, os dois. E aí então ficou essa mistura toda, né? O pai tricolor, a esposa rubro-negra, as filhas alvirrubras, essa bagunça toda na casa, essa torcida aí toda misturada. Mas nós completamos 35 anos, bodas de coral, segunda-feira agora, dia 31, e convidei o pastor Romildo para pregar no culto, no domingo passado, e ele então me convidou para estar hoje. Geralmente, domingo de ceia é muito difícil eu sair, mas eu saí, não tem. Ele disse, a gente vai estar começando os 50 dias de oração pela família. E que bênção podermos ter a Igreja Presbiteriana do Centenário junto aí. Ano passado foram mais de 100 igrejas dos estados do Nordeste, de Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo. Então foram igrejas de vários estados do Brasil nesta campanha. E nós nos alegramos. O pastor Romildo escreveu o texto no ano passado, está escrevendo o texto neste ano, né? Os irmãos viram, devem ter visto aí no livro Família Saudável. E ele pediu que nós tratássemos exatamente sobre esse tema, marcas de uma família saudável. Marcas de uma família saudável. Por isso que eu vou precisar um pouquinho da sua paciência. Eu quero ler o texto de Mateus, capítulo 9, os versículos 12 e 13, e depois Isaías 53, versículos 4 e 5. Mateus 9, versículos 12 e 13, Isaías 53, versículos 4 e 5. Eu quero pedir a sua paciência, porque eu vim comentando com a esposa e falando as questões médicas. Eu não sou médico, mas eu lembrei também, quando aqui estava, no momento do louvor e pensando, eu lembrei quando, às vezes, a gente vai para o clínico, não é, geral, e a gente já quer que ele resolva os problemas todos de saúde que a gente passou, às vezes, anos guardando. A gente já quer que ele resolva tudo ali numa canetada. Ele passe lá os remédios e tal. E para mim sempre foi um terror, né? Tinha um clínico que nos consultava há muitos anos, que fazia com ele, até que ele não estava mais atendendo pelo plano, e ele dizia: como é que você está? E eu dizia: não, doutor, eu não estou bem, eu preciso que o senhor passe aí uns remédios. Sim, mas como é que está a sua vida? Como é que é o seu dia? Como é que é o seu trabalho? E ele não era crente. Aí ele disse: você trabalha com o que mesmo? Eu disse: eu sou pastor. Aí disse: sim, como é a vida do pastor? Eu disse: meu Deus do céu, eu estou vindo aqui querendo resolver meus problemas de saúde. O homem está querendo saber como é a minha vida de pastor, como é o dia do pastor. Sim, mas o pastor faz o que durante a semana? Eu disse: meu senhor, está parecendo mais uma consulta com psicólogo e não com clínico geral. Mas na verdade ele queria saber um pouco da vida, para poder então pedir os exames, para poder analisar os exames. Então, um pouco de paciência deve nos fazer bem, se nós queremos, de fato,
uma família saudável e a gente poder pensar algumas marcas de uma família saudável. Eu quero convidar você, se possível, a ficar de pé, você vai descansar um pouquinho a posição. Mateus 9, versículos 12 e 13. Eu quero convidá-los a lermos juntos esses dois versículos. Mateus 9, 12 e 13. Vamos ler juntos? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Aprendam o que significa misericórdia e não holocausto. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Eu convido também a abrir em Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Isaías 53, versículos 4 e 5. Eu estou aqui com a versão atualizada, mas eu vou pedir que os irmãos leiam como está projetado aí na NAA, a Nova Almeida atualizada. Certo? Isaías 53, versículos 4 e 5. Vamos ler juntos, por favor, a igreja. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós estamos na Tua presença. Reconheço, ó Deus, a minha indignidade, não sou digno de estar aqui e Te louvamos pela bênção de podermos compartilhar a Tua palavra. Nesse momento, dá-nos a graça de sermos instrumentos nas Tuas mãos e que a Tua palavra, o Teu Espírito, possa aplicá-la aos nossos corações a partir do meu próprio coração, da minha família e a cada família aqui. Fala-nos ao coração. Nós clamamos isto e pedindo, ó Deus, que Tu faças das nossas famílias verdadeiramente saudáveis. Te oramos assim no nome de Jesus, para a glória dEle. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Eu creio que todos nós casamos e constituímos família e desejamos que as nossas famílias sejam famílias saudáveis. Eu quero estimular você, se for possível, você não só adquirir o livro Família Saudável, não só para a sua casa, mas quem sabe o seu vizinho está precisando ter uma família saudável. Quem sabe alguém no seu trabalho, ou quem sabe você levar um livro que você presenteie o grupo de trabalho e diga: gente, está aqui, queria convidar vocês na hora de almoço, a gente lê, ou cada um fica à vontade, não sei como você pode fazer, mas para levar a palavra e então para 50 dias de oração pela família, ter uma mensagem. Às vezes o seu local de estudo, depende, ou local de trabalho, ou um familiar que você pode convidar para, quem sabe, uma das programações da igreja. Mas nós precisamos lutar por famílias saudáveis. Para sermos uma família saudável, nós precisamos do Senhor Jesus Cristo no nosso lar. Jesus é tão chamado o médico dos médicos. E olha o texto que nós lemos quando o Senhor Jesus Cristo disse: os sãos não precisam de quê? De médico. Aqueles que são saudáveis não precisam de médico, num certo ponto, como era entendido naquela época. E sim os doentes. Quem está precisando urgente de médico são aqueles que estão doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Jesus é chamado de médico dos médicos, ele é chamado. Foi ele quem levou as nossas enfermidades, iniquidades, para nos curar, como diz o texto de Isaías, capítulo 53, conforme o texto que nós lemos então há pouco. E é Jesus que é chamado
e destacado como o médico dos médicos. Talvez você já tenha visto algo, isso me chamava a atenção, quando dizia, então, um post, Jesus, médico dos médicos. O consultório dele em toda parte. A graduação dele, Filho de Deus. O médico cirurgião, Jesus Cristo. A especialidade, transformação de vidas. O médico auxiliar dele, o Espírito Santo. A experiência dele, infalível. A sua capacidade, nada menos que o impossível. Os seus instrumentos, o amor e o poder. O seu favor, a graça. O seu livro de receita, a Bíblia. Doença que cura, todas. Preço do tratamento, fé. Sua garantia, absoluta. A sala de cirurgia, o altar. O seu hospital, a igreja. Sua dieta, oração e jejum. Seus exercícios, boas obras e fruto do Espírito. Horário de consulta, esse é o melhor para médico, a gente gostaria de ter médico assim. Horário de consulta, 24 horas por dia, inclusive final de semana e feriados. Que médico estupendo! Não é sem razão que ele é chamado de o médico dos médicos. E para nós entendermos e analisarmos se a nossa família, se ela é saudável, nós precisamos, de certa forma, entender o termo saudável. O dicionário de Ruais, da língua portuguesa, diz que saúde é um estado de boa disposição física e psíquica. Saúde é ter bem-estar. E isso se refere a um organismo que está em equilíbrio, que funciona dentro da sua normalidade, de acordo com o seu ambiente e a sua fase de vida, porque tudo isso muda ao longo da caminhada. Saudável, diz o dicionário, refere-se a uma pessoa que tem ou revela saúde física e ou mental, espiritual. Tomando esses conceitos de saúde saudável, nós podemos dizer que uma família saudável, ela tem boa disposição física e psíquica, é uma família que desfruta de bem-estar, de equilíbrio e de funcionalidade normal. Ela funciona conforme aquilo que se é esperado de uma família saudável. O contrário disso são famílias tóxicas, adoecidas, e cujo convívio não só adoece aqueles que estão ali no lar, mas quem está ao redor. Você deve conhecer, ou pode ser até que talvez a sua família esteja sendo uma família tóxica, não saudável, que não esteja abençoando aqueles que compõem a família ou aqueles que estão ao redor. A grande verdade é que o pecado adoeceu a família. Desde o Éden, o pecado adoeceu as nossas famílias. Todos nós passamos por problemas, é verdade. Nós somos humanos e somos pecadores. Mas a questão é como é que nós lidamos com os problemas. Passar por problemas não nos faz famílias doentes ou tóxicas. Mas vivermos mergulhados em problemas, sem solucionados, sim, faz as nossas famílias doentes, tóxicas. Não buscarmos ajuda nos nossos relacionamentos, sejam a busca de ajuda, sejam nos relacionamentos horizontais, com outros parentes, com amigos, com a própria igreja, com a liderança, não buscarmos ajuda nesses relacionamentos e não buscarmos ajuda principalmente do nosso relacionamento vertical com Deus, sim, faz com que as nossas famílias se tornem doentes e tóxicas. Doentes e tóxicas. Mas afinal, o que nós precisamos para termos e sermos de fato uma família saudável? O que nós precisamos? Às vezes olhamos para o jardim dos outros e dizemos, se eu tivesse um jardim assim, eu seria feliz. A minha família seria uma bênção. Eu estava olhando, eu sou muito de guardar, na época que a gente não tinha internet, se você não guardasse, então tem algumas pastas com alguns arquivos ali, e que de repente hoje estaria tendo que procurar muito e às vezes sem conseguir encontrar alguma coisa
rapidamente, que gostaríamos. Mas eu guardei uma publicação de 15 anos, quase 15 anos, vai completar em novembro agora de 2025. Em novembro de 2010, o Diário de Pernambuco fez uma publicação sobre um magnata indiano, riquíssimo, 53 anos. 53 anos esse homem tinha. Um magnata indiano. Ele construiu uma casinha, que eu entendo que você vai chamar de mansão, e eu mesmo, da minha parte, eu não tenho nem expressão, porque mansão, o que eu conheço de mansão, isso daqui está muito além. Ele construiu uma casinha de 27 andares, somente. 27 andares era a casa desse magnata indiano. O teto de cada andar, com a altura 2 vezes de cada andar, 2 vezes maior que o normal, dava uma sensação de um prédio de 60 andares. Um prédio de 60 andares. 174 metros de altura, essa casinha. A casa tem nada menos do que, somados todos os metros quadrados, desses 27 andares, 4.532 metros quadrados. 4.532 metros quadrados. Cada metro quadrado da casa valia, cada metro quadrado, 353 mil reais. Naquela época, há 15 anos. A casa foi avaliada em $1 bilhão. E lá, então, você deve imaginar que deve viver uma família muito grande. Vive uma família de um casal e 3 filhos, nesses 27 andares. O que tem a casa? O 8º andar tem um cinema para 50 pessoas, um salão de dança com candelabros de vidro e de ouro. O 9º e 10º andar, uma piscina olímpica coberta, academia, spa, ginásio para exercícios. 4 andares são ocupados por jardins suspensos e abertos. 6 andares são só para estacionamento de 160 carros. 2 andares reservados com apartamentos para hóspedes. 3 helipontos para os helicópteros lá. Do alto dos 174 metros, era possível ter uma visão de um grande contraste. De um lado, o Mar da Arábia. Do outro lado, uma visão perturbadora das favelas que abrigam mais de 50% da população de Mumbai. Uma empresária indiana disse: essa construção é muito opulenta, é uma exibição vulgar de riqueza. Esse marido magnata, 3 anos antes de construir essa casa e sair essa reportagem, em 2007, deu um presentinho à esposa dele. Deu a ela um avião Airbus A319, avaliado em 65 milhões de dólares. Foi o presentinho dele para ela. A mansão de 27 andares é cercada por uma muralha de 15 metros de altura, sistema de segurança de alta eficiência e monitoramento de guardas 24 horas de plantão. Se você tivesse isso, você seria feliz? Se você tivesse isso, você teria uma família saudável. O que é que nós esperamos? O que almejamos? Pelo que lutamos para termos uma família saudável? Como dizia um cântico, pode ser numa choupana, em qualquer lugar, e sermos felizes e saudáveis pela bênção de Deus sobre as nossas vidas. O que nós precisamos ter, porque aqui esse magnata tinha tanta coisa que tantos desejam ter. O que é que nós precisamos ter para sermos uma família saudável? Quais são as marcas de uma família saudável? A primeira marca, irmãos, que eu gostaria de propor aqui a você e para pensarmos sobre isto, algumas marcas.
A primeira marca é que nós precisamos de uma espiritualidade cristã. Não uma espiritualidade qualquer, mas uma espiritualidade cristã. Jesus fala aqui em Mateus 9,13, não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Ele cita o texto de Oséias, capítulo 6, versículo 6. Há um chamado de Jesus aqui para as nossas famílias. Para nós sermos como família, nós sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo. A família de Jesus foi um exemplo de espiritualidade. É muito interessante, se depois você com calma der uma olhada, Lucas capítulo 2, os versículos de 21 a 23 e dos versículos de 39 a 41, principalmente o versículo 39, vai dizer que os pais de Jesus, Maria que Deus usou para o Senhor Jesus encarnar e José como pai adotivo, eles cumpriram todas as ordenanças da lei. Os pais de Jesus estavam preocupados em cumprir o que a lei exigia, o que a palavra de Deus requeria deles, como pais, servos tementes a Deus. Eles desenvolveram, enquanto família, José e Maria e os seus filhos, eles desenvolveram uma espiritualidade saudável à luz do que a palavra de Deus requeria. A Bíblia diz no versículo 41 de Lucas capítulo 2, que eles anualmente iam à festa da Páscoa em Jerusalém. Eles tinham que se deslocar, viajar, e não tinham a facilidade que muitas vezes nós temos, ou carro, ou ônibus, ou avião, ou seja, o que for que nós usemos como meios de transporte. E por serem pobres, possivelmente talvez nem tivesse um animal que pudesse caminhar, cavalgar sobre estes animais, toda a família. Mas veja, a Bíblia diz que eles anualmente iam à festa da Páscoa, que era uma das principais festas do povo de Israel, onde o povo estava lá em Jerusalém para adorar o Senhor. O que é isto? Que sinais são esses? É sinais de uma família que se preocupa com a espiritualidade, com adorar a Deus. E não era só na época da Páscoa, porque a vida deles, no dia a dia, apontava para isso, fazia com que eles se movessem na direção de Jerusalém, pudessem estar na Páscoa, adorando ao Senhor, celebrando a libertação do Egito e pensando no Cordeiro que viria para perdoar os nossos pecados. Nós precisamos, se nós queremos ser uma família saudável, nós precisamos desenvolver uma espiritualidade de fato saudável. E essa espiritualidade saudável, ela não está fora da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus se colocou como aquele médico quando estavam criticando-no, e criticando a Jesus e aos seus discípulos, porque ele comia com publicanos e pecadores. Jesus estava dizendo, eu sou um médico para aqueles que são doentes. E se eles são pecadores e vocês estão criticando porque eu sento à mesa com eles para comer com eles, eu quero lembrar isso, que aqueles que são doentes, esses é que precisam de médico, e eu estou aqui para os doentes, eu estou aqui para os pecadores, para aqueles que carecem. Jesus estava mostrando que nós precisamos desenvolver uma espiritualidade centrada nele, na pessoa dele, porque ele é a expressão viva da própria palavra de Deus e da. Quem é que a nossa família está seguindo? Pense em famílias e pessoas que estão aí fora. Quem elas estão seguindo? Quem a sua família ou outra família, o seu vizinho, alguém do trabalho está seguindo? Allan Kardec está procurando desenvolver uma espiritualidade conforme os ensinamentos de Allan Kardec, conforme os ensinamentos de Buda, conforme os ensinamentos de Maomé. Gente também que se diz espiritualizável. Não sei se você já se deparou uma vez conversando com uma pessoa e disse, olha, eu sou espiritualizável, eu estou aberto às influências espirituais do cosmos, sendo influência positiva, eu estou aberto, eu sou, aí repetiu isso, há muitos anos, eu nunca esqueci, foi a primeira vez que eu vi essa expressão. A pessoa disse, eu sou espiritualizável. Não. Se nós queremos uma família saudável, nós precisamos não sermos espiritualizáveis. Não. Nós precisamos sim de ter a marca de uma espiritualidade cristã. Porque quando somos espiritualizáveis, conforme a colocação da pessoa,
Parece que nós estamos abertos a tudo e então Jesus é só mais um amuleto da nossa espiritualidade, da nossa família. E nós corremos o risco. Eu sou de família tradicional, do Evangelho. Meus pais nos criaram no Evangelho, os meus avós criaram meu pai no Evangelho, os bisavós, e assim. E a gente corre o risco de, por sermos de famílias tradicionais, nós achamos que está tudo resolvido na nossa espiritualidade. Diz a história que certa vez um pregador, um ministro do Evangelho, muito criativo nos seus métodos de trabalho, estava viajando e quando passou por uma residência de uma família muito abastada, que pertencia a uma das igrejas da cidade, pareceu a ele que seria ali um lugar bom para lançar uma pergunta e para fazer pessoas ali refletirem. Olhando aquele ar possivelmente ideal de residência, com um ar de prosperidade, de ordem, de bem-estar, então ele se aproximou do jardim e, passando na sua charrete em viagem, ele então desceu da charrete, dirigiu-se então até o jardim, bateu palmas e uma senhora o atendeu. Sem mais preâmbulos, ele perguntou àquela mulher: senhora, Jesus Cristo mora aqui? A dona da casa, ela ficou assustada com a pergunta. Senhora, Jesus Cristo mora aqui? Ela ficou tão assustada, nervosa, que nada respondeu. Ele repetiu a pergunta e retirou-se sem resposta. A esposa correu para dentro e foi até então o quintal e falou então ao marido que estava lá trabalhando no quintal. E quando falou o que ocorreu, o marido olhou para ela e disse: você não lhe disse que nós somos membros da igreja aqui da cidade? E ela então sacudiu a resposta em negativo: não, eu não disse. E impaciente, então ele disse: você não disse que nós contribuímos todos os meses, entregando os nossos dízimos e ofertas lá na igreja? E ela disse: não, eu não disse. Você não disse que nós cantamos no coral da igreja, que nós ensinamos na escola dominical? Você não falou nada disso para a pessoa que ele perguntou? E a mulher disse: não, eu não disse nada disso, porque não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou se Jesus mora no nosso lar. Foi isso que ele perguntou. Isso me assustou. Eu fiquei sem saber o que responder. Não era dizer o que fazemos, mas era dizer se de fato Jesus mora no nosso lar. Nós precisamos, se queremos ser uma família saudável, nós precisamos desenvolver uma espiritualidade cristã. Nós precisamos meditar na Bíblia, nós precisamos orar, nós precisamos fazer isso como casais, como família, pais e filhos. Nós precisamos orar. Quando nós lançamos essa campanha no ano passado e aprendendo, eu quero pedir que você, por favor, não corra. Tudo bem, se você já leu a mensagem, tudo bem, as mensagens, começou a ler, mas por favor, leia a apresentação e o histórico. Minha esposa diz o que é fato, muitas vezes no meio dos brasileiros: não, ninguém lê a apresentação, ninguém lê nada disso, já parte logo, a pessoa já quer saber o conteúdo. Aí eu não vou pedir que você possa levantar a sua mão, mas uns sorrisinhos aí já é sinal que você correu para a mensagem do dia e que de repente você não leu lá o histórico. Então eu faço o seguinte: depois em algum momento dá uma lida no histórico. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Edson Queiroz, que já está na glória desde 2016. Mas foi quem Deus usou para mexer com a gente e lançar esse desafio. Ano passado fizemos esse desafio para a igreja. A gente fazia 31 dias de oração. Eu disse: não, gente, vamos fazer 50 dias de oração pela família. Vamos passar 7 semanas, 8 domingos, pensando aí sobre família. Vamos refletir sobre isso. Depois, no ano passado, teve gente que chegou e disse assim: pastor, eu confesso ao senhor que nem orar com a minha esposa eu orava. Que dirá ler, fazer alguma leitura como casal. E depois que o livro acabou, disseram: pastor, e o livro para continuar? Eu disse: agora é a Bíblia.
Se você não estava lendo a Bíblia quando lia os livros, as mensagens, as 50 mensagens que tem as referências bíblicas lá, conforme seja cada pastor que escreveu alguma referência bíblica, continue, começa por Mateus, vai lá, lê todo dia a Bíblia com sua esposa, com seus filhos, reúne, tira um tempinho, onde vocês possam parar, mas nem orar, tinha casal na igreja lá, que nem orar, estava orando juntos. Como nós vamos desenvolver espiritualidade assim? Achando que vamos estar, e aí eu quero falar de encruzilhada, achando que a gente vai chegar lá no culto do domingo e a nossa espiritualidade está abastecida para seguirmos uma semana. Então veja, quais as marcas de uma família saudável? Primeira, espiritualidade cristã. Há uma segunda marca que gostaria então de deixar aqui. A segunda marca são relacionamentos abençoadores. E você deve conhecer o texto, eu não vou ler, é um texto longo aqui, de Efésios capítulo 5, do versículo 22 até o versículo 4 do capítulo 6. Efésios 5, 22 até o versículo 4 do capítulo 6. É interessante como Paulo aborda lá como devem ser os relacionamentos, e você já deve ter passado várias vezes por esse texto. Pastor Romildo, com certeza, já pregou, já falou aqui, e eu não quero chover no molhado em relação à leitura do texto, mas é precioso que vocês, como casais, como família, possam parar e ler. Nós precisamos dessa segunda marca desesperadamente. Relacionamentos abençoadores. E você vai lembrar quando a Bíblia fala do amor, que o amor de Cristo nos constrange. A esposa precisa ser submissa, precisa ter o respeito para com o seu marido. Isso está lá no versículo 4 do capítulo 5 de Efésios, Efésios 5, 4. Efésios 5, versículo 24. Que as esposas sejam em tudo submissas aos seus maridos. A Bíblia diz lá, respeitem os seus maridos. E aí, então, como porém a igreja, obrigado, está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. E eu lembro que fazendo um casamento há muitos anos, ali em Muro Alto, Muro Alto não, acho que foi a parte de Porto Galinhas, eu sei que estava lá num casamento e tinha muita gente descrente. Quando eu li esse texto, eu escutei um vixe. Foi desse jeito. Na igreja é mais tranquilo, a gente não vai escutar um vixe. Mas assim, num casamento aberto, muita gente descrente. Quando eu li que a esposa deveria ser submissa ao marido, foi um vixe horrível. Eu tive que me sustentar para continuar lendo, como se nada tivesse acontecido. O marido, diz a Bíblia, deve amar a sua esposa, como está no versículo 25. Ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Isso é um relacionamento abençoador. Quando a esposa se submete, ela respeita o seu marido, entende a liderança dele. Quando o marido ama a sua esposa e se dedica, então, à sua esposa. Olha o que diz o capítulo 6, os versículos 1 e 2 de Efésios. Efésios 6, 1 e 2. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. E aí depois, então, ele diz no versículo 2, a obediência que os filhos precisam ter. Honre a seu pai, honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Filhos precisam obedecer os seus pais. Nem sempre é o que gostamos, mas é o que precisamos fazer. Obedecer e honrar os nossos pais. Obedecê-los. E olha o que diz o versículo 4 para os pais. O versículo 4, Paulo vai falar: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. É uma criação no Senhor, é uma família no Senhor, é uma família cujos relacionamentos são abençoadores no Senhor. A esposa é submissa ao marido como a igreja é submissa ao Senhor. O marido ama a sua esposa como o marido ama, como Cristo ama e amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Os filhos obedecem aos pais e honram os pais. Os pais criam os filhos no temor do Senhor.
E amar é mais do que simplesmente palavras. Nós precisamos abençoar os nossos relacionamentos se nós queremos famílias saudáveis. Quando nós não fazemos o que a palavra de Deus nos fala aqui em outros textos, nós não vamos ter relacionamentos abençoadores e a nossa família não vai ser uma família saudável. Seja bênção na sua família. Contribua a partir de você para relacionamentos abençoadores. Eu recordo-me que há muitos anos, muitos e muitos anos, eu estou há 35 anos casado, 35 anos no ministério pastoral, e aí eu lembro quando, ainda solteiro, antes de conhecer Solange, estava no acampamento de São Martim, acampamento carnaval, o pastor falando sobre esse texto de Efésios 5, e de repente no meio lá era uma pregação, na parte da manhã parecia um pouco uma escola dominical, mas não estava muito à vontade para perguntas. E aí uma mulher levantou a mão no meio assim, estava todo mundo na quadra, escutando a pregação do pastor, e aí uma mulher levantou a mão, e aí o pastor achou estranho e disse: a irmã está querendo falar? Ela disse: pastor, eu queria saber se eu tenho que ser mesmo submissa ao meu marido. Aí o pastor disse: irmã, é o que a gente está pregando, é o que a palavra de Deus ensina, é isso que eu estou pregando. E ela, no meio de todo o acampamento da igreja, ela fez: eu não quero ser submissa. Eu disse: meu Deus do céu, vai cair o telhado da quadra, eu só vou procurar para onde eu vou correr, no meio do acampamento. Ela fez: não, pastor, eu não quero ser submissa. De um marido desse eu quero ser escrava dele. Se ele vai me amar como Cristo amou a igreja, eu quero ser escrava dele. Aí eu entendi, porque eu tremi nas bases. Na hora que ela disse: meu Deus, olha como jovem, escutando uma mulher fala: não quero ser, não, eu quero ser escrava desse homem. Ele vai me amar como Cristo amou a igreja. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Imagina aí eu voltar para casa com a listinha de exigências, né, para ele. O que é que ela agora espera dele? Nós precisamos de relacionamentos abençoadores, se nós queremos uma família saudável. Mas veja, quais as marcas de uma família saudável? Espiritualidade cristã, relacionamentos abençoadores, mas nós precisamos também de uma comunicação graciosa. Comunicação graciosa. Se você abrir lá em Efésios capítulo 4, versículo 25. Efésios capítulo 4, versículo 25. Que maravilha. O jovem aí está firme. E você que acompanha a transmissão e você que está presente já recebe o texto, e eu recebo olhando e vendo aqui. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Nós precisamos de uma comunicação graciosa. E você vai entender, a gente vai continuar aqui em Efésios 4. No versículo 25 diz: deixe a mentira. Nós temos que abolir a mentira da nossa família. Lutarmos. Deixe a falsidade de lado. Fale a verdade. Fale a verdade em amor, em palavra e ação. Veja o que diz a palavra no versículo 29, Efésios 4, 29. Vai nos dizer: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, torpe, a versão antiga dizia, mas unicamente a que for boa para a, o quê? Boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Veja bem, não haja na nossa boca, se nós queremos ter uma comunicação graciosa para termos uma família saudável, nós não podemos ter palavra torpe, corrompida, sem pudor, podre, obscena. É todo esse sentido dessa palavra suja, como está aí traduzida. Não, nós precisamos ter uma palavra que seja boa para edificação, seja uma palavra de acordo com a necessidade daquele momento, e que ela transmita graça, o favor de Deus para os nossos corações. Olha o que Paulo ainda diz no capítulo 5 de Efésios, capítulo 5, o versículo 4. No capítulo 5, versículo 4, aqui de Efésios,
Paulo diz: não usem linguagem grosseira. É a mesma expressão para linguagem torpe. Não digam coisas tolas, nem indecentes, ou seja, coisas sem proveito, palavras vãs, diz a versão antiga, como se fosse uma conversa de bêbado, certo? Como se fosse uma conversa de bêbado. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, certo? A palavra está falando ali, chocarrices como os gracejos e piadas imorais e indecentes. Paulo estava dizendo, não é isso que deve haver na nossa conversação, na comunicação. Para que a comunicação seja graciosa, nós não podemos ter nada disso. Nem mentira, nem palavra torpe, conversação torpe, palavras vãs, chocarrices, ou seja, coisas imorais, indecentes, não. Para que nós tenhamos uma comunicação graciosa e assim tenhamos uma família saudável. Nós precisamos dessa comunicação graciosa entre cônjuges, entre pais e filhos, entre avós e netos, entre todos os familiares. E como cristãos, ainda mais, aí é que nós precisamos desta comunicação graciosa. A palavra que nós dizemos um para o outro. É triste, irmãos, mas nós temos casais evangélicos, inclusive casais de muitos anos, não são casais novos convertidos, que às vezes no furor, naquele acender da ira, no furor da ira, soltam palavras que jamais deveriam dizer um para o outro. Nem como casal, nem como pais e filhos, nem como irmãos, nem como parentes. Não, não. Nós precisamos fazer diferença. Se nós queremos uma família saudável, nós precisamos de uma comunicação saudável. Nós precisamos, vejam, para quais as marcas de uma família saudável, não só espiritualidade cristã, não só relacionamentos abençoadores, não só comunicação graciosa, mas nós precisamos também de contentamento nas finanças, olhando para as finanças. Hebreus capítulo 13, Hebreus capítulo 13, versículo 5. Hebreus capítulo 13, versículo 5. O escritor aos Hebreus, pode deixar na NA, tá tranquilo, beleza, maravilha. Hebreus 13, 5, ele vai dizer que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. A Bíblia está dizendo, olhe, deixe a avareza de lado. Tenha uma vida que não seja uma vida avarenta. Contente-se com as coisas que você tem. A Bíblia não está dizendo que você não sonhe, você não lute, você não trabalhe, você não tenha desejos, não. Nós não somos budistas, nós não temos que negar o desejo. Não, nós podemos desejar algo, nós podemos orar por algo. Até foi falado aí, olha, eles vão ser avós, eu não sei, eu sempre digo assim, não sei, está na vontade de Deus, né? Às vezes a gente vai entendendo, exato, não, olha, e de fato está com 6 meses aí de gestação, já tem vida por ali, né? Assim, já somos avós, desculpe, 6 meses não, 6 semanas, desculpe, olha a empolgação, né? Ela está mais empolgada por ser avó do que eu, viu? Aí eu estou absorvendo aí, e aí a gente vai nessa corrida contra o tempo, e aí veja, a gente fica naquela coisa, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que Deus tem para as nossas vidas. E eu lembro quando a mais nova, está casada há 5 anos, a mais velha há 10, a mais nova teve uma apendicite, foi uma longa história, e como Deus trabalhou o nosso coração. E eu lembro uma vez que a enfermaria do Hospital de Servidores estava tão cheia, foram perguntar quem era aquela pessoa. Ela é filha de quem? Porque é o tempo todo visita, e era muita gente, não só familiar, mas muita gente da igreja visitando. Então estavam achando, não, político não é, porque político só vai para os hospitais grandões aí, mas ela é filha de quem para receber tanta visita? Era a igreja visitando. E lá, quando a gente saiu para um jardinzinho que tinha, uma pessoa da igreja, pastor, a gente está orando e ela vai sair daqui. Eu disse, sim, se Deus quiser. Não, pastor,
Se Deus quiser, ela vai sair. Aí eu disse, não, mas entenda, se Deus quiser. Eu disse, pastor, Deus quer. Eu digo, eu não sei. Eu não sou Deus. Aí a pessoa ficou assim, eu lembro como se fosse hoje. Eu disse, Deus sabe do desejo do nosso coração. Deus sabe, se fosse preciso dizer, Senhor, tira aí e me coloque lá. Tire ela daí, 10 anos a criança, a filha. Me coloque lá, Senhor. Então eu dizia, se Deus quiser, a gente tem que buscar entender, viver, digo, a vontade de Deus, por mais até que a gente não entenda. Nós precisamos do contentamento no meio das lutas, das dificuldades. Estarmos em paz com o Senhor e contentes no Senhor, sabendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E nós não sabemos o dia de amanhã, e precisamos buscar no Senhor, e é sempre um desafio. Buscarmos no Senhor o nosso contentamento. A Bíblia nos conclama a uma vida sem avareza. Não adie a sua felicidade para depois que... depois que eu ganhar na Mega Sena, até hoje eu nunca ganhei, né? Talvez porque eu nunca joguei. Quando eu ganhar eu vou ser feliz. Quando eu comprar tal carro eu vou ser feliz. Quando eu tiver uma mansão como aquela do magnata de 27 andares, eu vou ser feliz. Quando eu tomar um café colonial lá em Gramado, eu vou ser feliz. Não, irmão, seja feliz, contente-se no Senhor com um café coadozinho, um café com leite, uma fatia de bolo. Irmãos, amigos, parentes, seja feliz, contente-se no Senhor, seja feliz hoje, pela família, muitas vezes até com problemas, que nos ajuda Deus a trabalhar a nossa vida. Seja feliz com os amigos, com a igreja, seja instrumento de Deus para o contentamento de sua família. Equilibre o seu orçamento. Não gaste mais do que você recebe. A gente diz lá na igreja, não vá pegar dízimo para comprar, para dar uma oferta, para adquirir livros. Não faça isso. Cada coisa no seu devido lugar. Os dízimos, ofertas, se a igreja está em campanha, ok, não faça o que você não pode, nem pelo livro Família Saudável, não, de forma alguma. Mas abençoe também. Se Deus tem lhe dado, não seja pirangueiro. Se você pode abençoar, adquira não só para você, mas invista em outras vidas. Nós não sabemos esse pão lançado, como ele lá no futuro voltará. Nós já tivemos vários testemunhos de várias pessoas, como Deus abençoou, porque é aquilo que Simon, o missionário, dizia, boa literatura na mão das pessoas. Nosso país precisa. Baseada na palavra de Deus. Então a gente não sabe, alguém que vai ler algo e Deus vai tocar fundo lá no coração, e lá o livro está cheio de citações bíblicas, vai levar a pessoa à Bíblia, e Deus vai transformar o coração dela, aí transforma a vida dela, transforma o casamento dela, transforma a relação dela com os filhos, transforma a família dela, já aquela família que era um traste de família, está abençoando o prédio, a vizinhança, as casas ao redor, e vai assim abençoando. Por conta de quê? De um investimento. Você que cuida das suas finanças, que tem o contentamento nas finanças. É uma marca de uma família saudável. Cuide das finanças. Tenha contentamento naquilo que Deus tem lhe dado. Quais as marcas de uma família saudável? Espiritualidade cristã, relacionamentos abençoadores, comunicação graciosa, contentamento nas finanças. Mas nós precisamos ainda de uma outra marca. Nós precisamos de uma sexualidade bíblica. Sexualidade bíblica. Há muita coisa que nós precisamos aprender sobre sexualidade. Confessar, pedir perdão no campo da sexualidade. Mas tudo isso à luz do que a palavra de Deus ensina. O sexo precisa ser à luz da Bíblia. Você lembra de Gênesis capítulo 2, versículo 24? Dá para a gente dar uma olhada lá. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Naquele contexto da criação, Deus então determina algo, e a partir então da palavra do Senhor, nós precisamos aprender a viver a bênção da sexualidade.
Por isso deixa o homem pai, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É no casamento. E você vai ver ao longo de toda a Bíblia como Deus abençoa esta sexualidade. O sexo precisa ser, à luz da Bíblia, ser uma bênção, apenas no casamento, não fora dele. Os pecados que são citados na Bíblia precisam ser evitados a todo custo. Adultério, incesto, estupro, luxúria, lascívia e tantos outros. O sexo precisa, à luz da Bíblia, ser fonte de prazer para ambos, para o casal, homem e mulher. E precisa ser a consequência de um abençoado relacionamento conjugal. Olha para Cântico dos Cânticos, para o livro de Cantares. Olha o livro de Cântico dos Cânticos. Que grande bênção. Quando nós vivemos a sexualidade, e você vai ver em toda a Bíblia, pecados que são citados, problemas que acontecem, para alertar o nosso coração. Se nós queremos uma família saudável, nós precisamos de uma sexualidade bíblica, vivida à luz daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos, irmãos, muitos problemas no meio evangélico, também nesta área da sexualidade. Há muitos anos, nós fomos procurados, nós estávamos no acampamento da igreja, e uma pessoa estava visitando o acampamento, acompanhando uma família da igreja. E a família conversou conosco e disse assim: pastor, o senhor poderia atender esta mulher? Eu disse: olha, acampamento é muito agitado. E aí eles explicaram que ela estava passando por um problema muito grave no casamento, na família. E eu disse: bom, veja só, nós não temos ambiente para gabinete. Então eu vou ter que ficar com ela num local mais recuado, mas que toda a igreja veja que eu estou tendo uma conversa com alguém. Ela não é membro da igreja. Então a gente tem que ter todos os cuidados. Ok, ficamos, conversei com a esposa, alertei a esposa: olha, assim, 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 tranquilo, ok, beleza. E ficamos ali. E fiquei com ela, conversando, todo mundo vendo que estávamos ali, em duas cadeiras, conversando, e conversávamos ali, tratamos de uma situação. Começamos, né? Foi um desabafar dela, uma pessoa criada no Evangelho, casada de vários anos, e o marido, então, também criado no Evangelho, faziam parte de uma grande igreja aqui no Recife, de outra denominação. E então, eu só estou contando porque não tem como você saber uma coisa de mais de 15 anos, e você vai ter que perguntar a todos os habitantes do Recife para descobrir quem foi. E aí ela chegou e disse assim: pastor, meu marido, os dois, vejam bem, enfatizei, criados no Evangelho, trabalhando na igreja dessa denominação, ele disse: meu marido propôs, diante do desgaste do nosso casamento, meu marido fez a proposta de trazer uma terceira pessoa para o nosso relacionamento. Eu achei estranho, mas me contive. Isso partindo de uma pessoa crente. E aí ela disse: ele propôs isso para apimentar o nosso relacionamento. Aí deu vontade de dizer assim: com tanta pimenta sendo vendida aí nos supermercados, podia comprar pimenta. Não queria apimentar o relacionamento? Pronto, compra lá pimenta malagueta, cada um vai mastigando e se beijando, vai apimentar o relacionamento. Eu me contive e eu disse: e qual foi sua resposta? Ela disse: eu aceitei. Eu parei, eu disse: aí eu não consegui me conter. Eu disse: você aceitou? Aí ela disse: pastor, eu aceitei, mas eu impus uma condição. Novamente eu me contive. Eu disse: mas que condição para você aceitar? Ela disse: eu impus a condição de que eu também trouxesse uma pessoa para o relacionamento. A vontade era dizer: olha, eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Um casal crente com uma proposta dessa. Eu disse: e qual foi a resposta dele? Ela disse: pastor, eu esperava que ele dissesse: ah, não. Ele aceitou. Eu disse: meu Deus do céu. Eu digo: agora, aí realmente eu disse: olha, eu não estou acreditando no que você está falando. Não é possível um negócio desse.
Como é que seu marido faz como é que você aceita, mesmo que, entre aspas, impondo uma condição? E aí fomos conversar e tratar sobre tudo aquilo ali. Triste, terminaram se separando. Mas, irmãos, eu quero trazer isso como um exemplo de algo que nós não estamos livres. As tentações são muitas, sobre todos nós. Sobre pastores, presbíteros, diáconos, membros de igreja. O propósito de Satanás é único, em destruir as nossas famílias. E desta forma destruir a igreja. Por último, eu quero trazer uma sexta marca. Falamos sobre como marcas de uma família saudável, precisamos de uma espiritualidade cristã, relacionamentos abençoadores, comunicação graciosa, contentamento nas finanças, sexualidade bíblica, e nós precisamos do exercício do perdão. Veja o que diz lá em Efésios, capítulo 4, voltando a Efésios, capítulo 4, versículos 31 e 32. Efésios 4, 31 e 32. A palavra diz, no versículo 31, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos, ou seja, cheios de compaixão, uns para com os outros. Olha lá, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Eu sei que nós precisamos de muitas coisas em relação ao perdão, mas precisa haver uma disposição no nosso coração. Senhor, me ajude. Perdoando uns aos outros, olha lá, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Nós precisamos estender o perdão que nós recebemos. Nós não somos merecedores de perdão, mas nós somos perdoados por Deus em Cristo. Nós precisamos estender esse perdão uns aos outros. Não negue perdão. Nós precisamos estender o perdão no relacionamento conjugal. Nós precisamos estender o perdão de pais para filhos. Nós precisamos estender o perdão entre os relacionamentos, entre os irmãos, entre sobrinhos, tios, netos, avós e por aí vai. Nós precisamos estender esse perdão. Perdão esse que, sim, requer que você reconheça o erro que você cometeu. Requer que da parte do perdoado também haja arrependimento, que ele se disponha a compensar, ele ou ela, a compensar, se for possível, por algum dano causado. Que haja mudança de comportamento e que haja, de fato, o pedido de perdão. Mas muitas vezes também, quando alguém vem nos pedir perdão, a gente às vezes já pode até dizer, eu perdoei você, desde que você fez aquilo ali. O que a gente vai tratar agora é só para fortalecer esse perdão, mas desde aquele momento, eu perdoei você. Eu não queria guardar isso nos meus ombros, guardar isso no meu coração, eu não queria que isso criasse uma raiz de amargura, mas também nós precisamos desse perdão para que a gente aprenda com todas essas ações, reconhecer o perdão, reconhecer o erro, nos arrependermos, compensarmos por algum dano causado, mudar a nossa atitude e pedir o perdão. Há pessoas, há cônjuges que estão casados, e conversava com uma pessoa, que a pessoa parou e disse assim, no meu casamento, eu estou casado, e aí chutou lá quantos anos, mais de 20 anos de casamento, e disse, pastor, meu cônjuge nunca pediu perdão. Nunca. Já parou a pensar? Estava pensando e meditando no que falar nesta noite, ainda que o pastor Romildo não me convide mais, ou ainda que metade da igreja assim, meu Deus do céu, foi aquele pastor que pregou quase 1 hora, não vou mais, não, esse domingo eu não vou não, eu vou ficar orando em casa por ele e pela igreja. Mas eu não queria deixar de falar dessas marcas. Talvez, com certeza, existiriam mais algumas outras marcas, mas eu estou olhando pelo olhar dos irmãos que está na hora de pararmos por aqui. Mas pelo menos eu falei aquilo que estava programado no coração. E que oramos, estudamos, anotamos, Senhor. Mas você vai encontrar esses assuntos lá no livro. A cada semana vamos estar pensando sobre algum desses assuntos, sobre espiritualidade cristã, sobre relacionamentos, sobre comunicação, sobre finanças, sobre sexualidade,
sobre perdão. E a nossa mais profunda oração é que Deus nos abençoe. É que nós possamos ter famílias saudáveis. E eu tenho bem consciência, eu estou precisando voltar ao clínico geral com a esposa. Estamos com alguns exames para fazer. Não é? Mas adolescente é assim, adolescente recebe os exames e aí bota lá de lado, tal. Quando eu chegar na terceira idade, como o pastor Romildo, eu vou cuidar melhor da saúde, tá certo? Então, orem por nós. Eu quero terminar dizendo isso. Desejo profundamente que as nossas famílias sejam saudáveis. Neste ano você pegou alguma virose? Levante sua mão. Se você este ano pegou, pode levantar, sem medo. Você pegou alguma virose? Sem medo, pode levantar. Então, olha quantas pessoas pegaram viroses, né? Isso acontece. A nossa família está saudável, de repente acontece algum problema. E a gente precisa repensar. Senhor, o que é que eu preciso? Como é que minha família, como é que a minha saúde pode voltar, Senhor? Como é? E aí nós precisamos estar sempre cuidando para que a nossa família seja uma família saudável. Que o Senhor Deus nos abençoe. Abençoe a cada um de nós aqui e as nossas famílias. Amém.